Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Quantos estão felizes? Amém. É um prazer enorme, né, estar aqui trazendo a palavra, vim lá de Santos, né? Uma caminhada, né, 2 horas, mas para fazer aquilo que a gente ama, né? É maravilhoso. Bom, primeiramente eu quero agradecer pela oportunidade que o pastor aí concederam, a Priscila, a família dela aí que acolheu a gente. É muito bom, né? Você fazer aquilo que você gosta, né? Queria dizer para vocês que vocês fazem parte do meu sonho, né? Porque é um sonho meu muito grande, trazer a palavra, né? Tenho pregado em alguns lugares, Deus tem aberto as portas, conhecido pessoas e a cada dia crescendo na graça e no conhecimento. Quando eu fui convidado para vir aqui, estava orando a Deus, pedindo uma palavra, né? Senhor, o que o Senhor quer trazer para aquele povo, né? Não quero que a minha vontade seja feita, eu quero que a sua vontade seja feita. Então eu estava pensando e pensei na vida do profeta Jonas. Então eu queria que vocês abrissem comigo lá no livro de Jonas, capítulo de número 1, versículo 4. Uma vez eu ouvi uma frase de um amigo meu, ele disse que a unção abre portas, mas o que deixa a porta aberta é o caráter. Então eu estou muito feliz, o pastor, de estar aqui. É um prazer imenso mesmo, muito feliz mesmo. É um sonho que se realiza. É uma promessa que vai se cumprir. Amém? Versículo 4 do livro de Jonas. Todos acharam? Jonas, capítulo 1, versículo 4. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diz misericórdia. Amém, meu Deus. Ô glória. Misericórdia. Vamos lá que eu espero. Amém? Amém? Jonas 1, versículo 4 diz: Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Repita comigo: dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: Que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Sim, ele se lembre de nós, para que não morramos. Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai. Nós te louvamos pela tua graça, pela tua misericórdia, que ela se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. O Senhor preparou esse momento, o Senhor preparou essa noite para que a tua palavra fosse ministrada. A tua palavra diz que onde estão 2 ou mais reunidos, ali o Senhor se faria presente. E o que é ligado na terra também é ligado ao céu. Nós nos colocamos nas tuas mãos nesse momento, Pai. E Senhor, eu peço que teu Espírito Santo possa agir com liberdade no meio da tua igreja, Pai. E que em nome de Jesus, que aquilo que o Senhor falou comigo primeiramente, o Senhor possa transferir para o coração desses jovens que estão aqui hoje, Pai. Em nome de Jesus, coloca as tuas mãos, faz um milagre nessa noite. Que seja uma noite, eu profetizo, Espírito Santo, que essa noite seja uma noite de salvação, Pai. Em nome de Jesus, que vidas possam ser transformadas, elas possam ser diferentes da forma com que elas entraram. Senhor, em nome de Jesus, me usa conforme a tua vontade. O Senhor sabe que eu sou falho, e eu peço que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, e todo o povo diz amém. Amém? Glória a Deus. O tema dessa mensagem é: o vento da desobediência pode causar a morte. Fala para a pessoa que está do seu lado: o vento da desobediência pode causar a morte. Nessa noite eu não vim falar de Jonas especificamente. Eu queria falar do capitão do navio. Qual foi a função
função que aquele capitão do navio fez na vida de Jonas. Só que para eu explicar, mostrar para vocês qual foi aquilo que o capitão do navio fez, primeiro eu preciso contar um pouquinho da história de Jonas, né? A vida de Jonas era boa, né? Jonas era um profeta de Deus, né? Profeta era aquele que Deus falava com ele e ele falava para o povo. E o sacerdote era aquele que as pessoas falavam com ele e ele levava para Deus. Então o profeta ele tinha uma utilidade diferente. Era geralmente aquele que era mais íntimo de Deus. Deus tinha pedido para Jonas que Jonas fosse para Nínive, e Jonas foi para o outro lado, foi para Tarsis. Jonas ele desobedeceu a Deus. E Jonas ele era profeta para o povo de Deus em Israel. E o principal inimigo de Israel, que era o povo de Deus, era a Síria. A Síria era a capital de Nínive. E os assírios, eles não eram fortes. Eles eram conhecidos pela crueldade com os prisioneiros, né? E no contexto dessa história, Jonas ele deveria levar uma mensagem grandiosa que Deus tinha dado para ele. Só que infelizmente ele desobedeceu aquilo que Deus tinha falado para ele. Em 2 Reis, capítulo 14, 25 diz: foi ele que restabeleceu os termos de Israel desde a entrada de Ramate até o mar de Arabá, conforme a palavra que o Senhor Deus de Israel falara por intermédio de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai. Amém. Glória a Deus. Amém. E essa expansão já estava acontecendo. Aquele povo, o povo de Deus, ele estava crescendo, era o povo de Israel, né? Só que havia pessoas que eram contra esse povo. E as pessoas que eram contra esse povo eram chamadas dos assírios, né? E o rei daquela época era conhecido como Jeroboão. Jeroboão era um grande militar, era um rei que era idólatra. Ele não adorava o mesmo Deus que você adora, né? E aí eu queria contar um pouquinho da história de Jonas, né? Jonas ele tinha um chamado. Ele tinha um chamado para a vida dele. Deus tinha falado: Jonas, vá para Nínive, né? No versículo 1 diz que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Jonas tinha um chamado. Todos nós temos um chamado. Deus tinha chamado Jonas para ir para Nínive, levar uma palavra grandiosa. Deus te chamou para algo. Só que não adianta você só atender o chamado de Deus. Você tem que ser apaixonado por Ele. Não adianta você fazer aquilo que Deus propôs para você e você fazer sem vontade. Jonas estava daquele jeito. Jonas ele decidiu fazer a vontade dele e acabou indo para o outro lado. E eu queria dizer para você: não desobedeça a voz de Deus. Aquilo que Deus propôs no teu coração, faça aquilo que Deus propôs para você. Muitas vozes vão surgir na tua caminhada, muitas. Só que faça aquilo que Deus propôs especificamente para você. Amém? Amém. Não desobedeça, apenas cumpra o chamado de Deus. Ele tinha a missão de ir a Nínive, levar a palavra. E a história dele me cativa, e eu creio que cativa você, porque nós podemos nos identificar com ela. Se você for olhar e ler a história de Jonas, você vai ver que ela vai se identificar um pouco com você. Porque vozes aparecem, situações vêm, dificuldades vêm, tempestades surgem todos os dias, mas maior é aquele que está conosco. Jonas ele estava passando por um momento que para ele parecia normal, mas Deus tinha chamado ele para algo. Deus te chamou para algo, para alguma coisa Ele propôs para você no seu coração. Só que aparecem situações que você acaba se desvirtuando daquilo que Deus proporcionou para você. E se um dia, por um acaso, você se afastasse do povo de Deus e fosse parar em um lugar que ninguém te conhecesse, será que por um minuto Deus se esqueceria de você? Jonas ele foi parar num lugar chamado Tarsis, um lugar totalmente diferente daquilo que Deus tinha chamado ele. E mesmo assim Deus não se esqueceu dele. Eu não sei como você chegou aqui essa noite, eu não sei quais são as suas dificuldades, quais são os seus problemas,
Mas Deus, ele não se esquece do teu endereço, Ele não esquece de você, Ele não esquece da tua vida, Ele não esquece daquilo que você tem orado no teu individual com Deus, na tua intimidade. Ele não esquece. Ele não esquece o sonho que você tem no teu coração. Ele não esquece dos projetos que você tem programado para o seu futuro. Mas você tem que lembrar que um dia você pediu para que Deus fizesse a vontade dele na sua vida. Então a vontade dele vai ser feita. Os planos dele são diferentes dos nossos. Eu tinha um sonho de ser jogador de futebol. Era o meu sonho desde pequeno. Realizei, passei por alguns clubes, né? Meu primeiro contrato na carteira foi de jogador de futebol profissional. Não foi um grande clube, mas eu realizei meu sonho. Só que Deus não queria que eu continuasse naquilo. Em 2011 eu estava em Goiânia, numa cidade no interior de Goiânia, que eu tinha ido para um clube lá. Um empresário tinha me ligado e falou assim: ó, apareceu um clube da segunda divisão para você, só que eles não vão te pagar salário nenhum. Você vai jogar por jogar. Já estou deixando bem claro que eles não vão dar nada para você. E eu falei: Deus, eu fui orar a Deus, falei: Senhor, será que é da tua vontade? Como que eu vou para um lugar, sendo que eu não vou receber um salário, sendo que eu não vou ter como que me alimentar, não vou ter como mandar o dinheiro para minha família, vou estar 18 horas da minha casa, será que é da tua vontade? E Deus falou na palavra. Livro de Gênesis conta uma história que Jacó, ele tinha deitado a cabeça numa pedra e ele sonhou que ele viu uma escada e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E quando eu fui orar a Deus, Deus mostrou essa palavra para mim. E Ele falou bem claro no meu coração: não importa o ambiente que você está, continua sonhando. E aí eu fui. Minha mãe, meus irmãos, ninguém entendeu nada. Como você vai para uma cidade? Falei: não, eu vou, porque Deus falou que era para eu ir. Eu cheguei lá naquela cidade, 18 horas de viagem. Quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi procurar uma igreja. E eu falei: Deus, fala comigo, porque como que eu vou para um clube, não vou trabalhar? A Bíblia fala que todo trabalhador é digno do seu salário. Deus falou no meu coração: eu estou te mandando aí, fica tranquilo. E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz, eu fui na igreja. Quando eu cheguei na igreja, não conhecia ninguém naquela cidade, ninguém sabia meu nome, ninguém sabia de onde eu vinha, só o diretor do clube que tinha contratado, mas ninguém na igreja, ninguém na cidade me conhecia. E eu cheguei naquela igreja, quando acabou o culto, o pastor falou: eu posso orar por você? Ele me chamou no canto, ele orou por mim, ele disse assim: José Felipe Sampaio Filmaro. Ele disse o meu nome do começo ao fim e falou que Deus tinha um chamado na minha vida e que era para eu largar o futebol, que eu ia pregar o Brasil todo. E dali para cá eu entendi. E aí a partir daquele dia eu falei: eu não quero mais isso para minha vida, eu quero fazer a obra de Deus, eu quero pregar a palavra. Mas eu cheguei naquela cidade, como que um pastor que nem me conhecia vai orar por mim e fala o meu nome inteiro, sendo que ninguém me conhecia naquela cidade. Eu decidi, eu sou apaixonado pelo chamado de Deus. Eu decidi. Eu falei: Deus, eu quero fazer a tua vontade. Quero fazer a tua vontade, aquilo que o Senhor propôs para a minha vida. Não que o meu sonho, não que aquilo que eu quero, mas o que o Senhor quer para a minha vida. É isso que eu quero fazer. Pode doer às vezes, mas a vontade de Deus, a Bíblia fala que ela é boa, perfeita e agradável. E Deus vê o que está além. Deus, Ele vê o que está além no seu futuro. E por isso que eu decidi fazer a vontade dEle. Será que alguma vez na tua vida você já se sentiu sem tempo e sem vontade de orar e ficou imaginando se Deus realmente está se importando com você? Será? Será que Deus está se importando com você? Se você está orando, se você está lendo a palavra, se você está buscando? Ou o que você acharia de passar 3 dias dentro de um grande peixe providenciado por Deus? Jonas, ele foi parar dentro de uma baleia, a Bíblia fala. No capítulo 2, depois que vocês lerem a história, eu não vou me prolongar muito, depois que você ler a história, você vai ver que ele parou dentro da barriga de uma baleia. E dentro daquela baleia ele orou a Deus. E Deus livrou ele daquilo. Uma vez eu escutei uma frase que diz que Deus, ele não tem filhos preferidos, mas Ele tem filhos que o preferem mais.
Deus, ele não tem filhos preferidos. Ele ama cada um de nós do mesmo jeito. Só que ele tem filhos que o preferem mais. Ele tem filhos que têm mais intimidade. Ele tem filhos que buscam mais. Eu queria fazer uma pergunta para você. O que você tem feito para Deus? Você olha aí ao redor desse mundo, tantas pessoas morrendo pelo Evangelho, tantas pessoas sendo assassinadas porque falaram do amor de Jesus. E você tem feito o que para Deus? Qual tem sido a tua última experiência? Qual tem sido a última vez que Deus falou com você, no teu coração, no teu íntimo? O que você tem feito por Deus? O que você tem feito pelo amor dele? O amor incondicional, o amor que ele ama, sem querer algo em troca. Aí você chega em casa e fala: não, hoje eu não vou para a igreja, eu não estou com vontade. Ah, Deus me deu aquilo que eu queria, eu não vou. Você faz essa barganha, né? Você fala, troca com Deus. Você troca, pô Deus, se você me der aquela bênção, eu não vou na tua igreja. Ah, mas se o Senhor me der, eu vou. Eu sou o primeiro a entrar, eu vou varrer a igreja, eu vou ajudar o pastor, eu vou arrumar a cadeira. Mas se Deus não me der, eu vou ficar 2 meses sem vir. Se Deus não me der, não quero saber de igreja, eu vou chutar o balde. Talvez você chegou aqui essa noite dessa forma, perguntando para Deus: Deus, eu não aguento mais. A tempestade veio por cima de mim, eu estou a ponto de me afogar. E Deus está falando no teu coração que essa noite vai ser uma noite de transformação, uma noite diferente, onde Ele vai tratar contigo de uma forma diferente. Em nome de Jesus. Amém. Você já desejou assentar-se e assistir alguém recebendo a merecida ira divina? Será que você já sentou alguma vez e falou: não, eu quero ver Deus usando a ira dele contra essa pessoa? Jonas estava assim. Jonas, ele desejou. Mas olha como é o amor de Deus. Deus, ele optou por ter misericórdia ao invés de se irar. E é muitas vezes o que acontece com a gente. Você desobedece a Deus, você peca contra Deus, você falha contra Deus, e Deus, ao invés de se irar com você, Ele tem misericórdia. É por isso que o amor dele é incondicional. É porque Ele tem misericórdia. Ele tem misericórdia. A Bíblia fala no livro de Isaías, capítulo 64, verso 4: desde a antiguidade nunca se viu e nunca se ouviu um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Você está esperando algo de Deus? Ele está trabalhando no teu favor. Ele trabalha no teu favor, mesmo você dormindo, mesmo você passando na dificuldade, mesmo Ele estando em silêncio. Ele está trabalhando no teu favor. Ele está trabalhando em teu favor. Jonas esteve naquele sono, olha o versículo 4. O Senhor mandou o mar, acompanha comigo, um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de se quebrar. Então os marinheiros tiveram medo e clamaram cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Porém Jonas desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Jonas, ele estava naquele sono, só que ele deveria estar pensando assim: onde eu fui parar? O que eu fiz da minha vida? Se eu ouço a voz de Deus, se eu obedeço a Ele, seria totalmente diferente. Olha a cabeça de Jonas. Só que para ele, tanto faz como tanto fez, ele preferiu dormir. Ele preferiu dormir. É isso que a gente faz quando vem as responsabilidades pra gente. A gente, pra mim tá bom. Estou indo lá na igreja, estou indo assistir o culto, fico sentadinho lá, não vou servir não, tem muita gente. Às vezes a gente se livra das nossas responsabilidades cristãs. Às vezes a gente prefere dormir ao invés de ajudar. E olha, meu irmão, precisa de gente, viu, na igreja. O pastor sabe, né, pastor? Precisa de gente para ajudar. Você acha que está cheio, mas tem tantas formas de você servir, não é só pregar, não é só... Não, tira isso da sua cabeça. Tem muita forma de você servir a Deus. Você ligando, você falando: pô, e aí, vamos lá pro culto? Você ajudando,
Tem muitas formas. Tem muitas formas de você servir. E a Bíblia diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus está em busca de pessoas que o adorem. A Bíblia fala que os anjos estão dizendo 24 horas: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Tem 24 horas anjos louvando a Deus. Irmãos, eu vou confessar para vocês que quando eu comecei a ler esse livro de Jonas, eu comecei a rir, porque à medida que eu ia folheando e estudando a história dele, eu me via dentro daquele livro. Porque eu percebi que o Deus de Jonas, ele brilhava nas páginas. O Deus que estava trabalhando em favor de Jonas, ele trabalha em nosso favor. O Deus que trabalha em favor de José, o Deus que trabalha em favor de Jacó, de Daniel, de Isaías, de Pedro, de todos que estão aqui na palavra, é o mesmo Deus que trabalha em teu favor. E esse é o nosso Deus. E agora eu queria falar um pouco daquilo que aquele capitão foi usado, o capitão daquela embarcação. O versículo 6 diz que o mestre do navio chegou-se a Jonas e disse: o que tens, dorminhoco? Levanta-te e clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que nós não morramos. Agora para pensar comigo. O capitão do navio, ele estava preocupado com tudo que estava acontecendo. O navio estava a ponto de afogar. A Bíblia fala que ele está a ponto de se quebrar. E o marinheiro, e o capitão do navio, chega para Jonas e fala: e aí, dorminhoco? Levanta, clama teu Deus aí. Você não está vendo que os marinheiros, cada um está orando a um Deus aí? Clama você ao teu, talvez ele nos livre dessa tempestade. Mas aquele capitão, ele tinha que cuidar da embarcação. Como que ele vai parar do nada, o navio a ponto de afogar? Ele vai chamar o Jonas lá, vai se preocupar com o Jonas. Às vezes Deus usa pessoas para nos levantar do nosso sono espiritual. Às vezes Deus usa pessoas para falar: e aí, tu não vai buscar teu Deus? E aí, você não vai clamar? Você vai ficar parado? Você não vai ler a palavra? Você não vai orar? Deus usa pessoas. Jonas, ele estava dormindo. Ele decidiu dormir. O barco pegando fogo e ele dormiu. Imagine se ele obedece à voz de Deus. Todo mundo conhece a história de Daniel. Daniel, ele foi cativo para a Babilônia. Chegou lá jovem, adolescente. E na história de Daniel, há 3 reinados diferentes. 3 reis diferentes. Nabucodonosor, o rei Dário, e o terceiro rei, agora não estou lembrando o nome. 3 reis diferentes. E a Bíblia fala que Daniel tinha um espírito excelente, que Daniel era homem de Deus. Daniel passou pela cova dos leões, passou pela fornalha ardente, e mesmo assim ele orava 3 vezes ao dia. Jó, ele era o homem mais rico do Oriente, o homem que orava pelos seus filhos. A Bíblia fala que Deus achava graça na história de Jó, na vida dele. Jó, ele tinha tudo que o homem queria ter hoje. Tudo. Ele orava pelos filhos, ele tinha fazenda, tinha gado, tinha tudo. Certo momento da vida dele, Satanás pede licença para Deus e fala: eu quero tocar na vida desse homem. E Deus fala: não, só chega até ali, mas não tira a vida dele. Tira tudo que ele tem, só não toca na vida dele, no primeiro momento. Aí o inimigo foi, pediu licença para Deus e tirou tudo que Jó tinha. Não tirou a vida dele. E ele disse: louvado seja o nome do Senhor. Ele continuou louvando mesmo quando ele não tinha mais nada. E Jó continuou. E aí Satanás: pô, quem é esse cara, meu? Quem é esse cara que em tudo ele louva a Deus? Quem é esse cara que é um homem íntegro, reto? Quem é ele? E aí Deus falou: agora você pode tocar na vida dele, mas eu não quero que ele morra. E aí Satanás pediu licença novamente para Deus e tocou em todo o corpo de Jó. A Bíblia fala que ele teve um tumor maligno da planta dos pés até o alto da cabeça. E em certo momento da vida dele, ele começou a raspar o corpo dele com um caco de telha. Ele começou a se raspar. Ele estava na rua, deitado e se raspando com um caco. E a esposa disse para ele assim: amaldiçoa teu Deus e morre. E ele falou:
Deus me deu o bem, Deus me deu o mal, louvado seja o nome do Senhor. Jó, ele louvou a Deus em todas as circunstâncias, e depois ele recebeu tudo em dobro. Tudo em dobro. A vida de Jonas poderia ser muito melhor se ele tivesse desobedecido a Deus. Ele foi um profeta, depois ele teve o seu reinado, mas a vida dele poderia ser muito melhor. Olha a vida de Daniel, um espírito excelente. A vida de Jó teve tudo que um homem poderia ter, e mesmo assim ele louvou na dificuldade. E você tem feito o que para Deus? Quais têm sido as suas experiências? O que você tem feito para Deus? Deus está trabalhando em teu favor, meu irmão. Continua clamando que Deus está trabalhando em teu favor. Deus, ele usa um ímpio, um capitão, para acordar Jonas. A vida espiritual de Jonas poderia estar dormindo também. Talvez você chegou aqui igual Jonas, a tua vida espiritual dormindo. Você está cansado, você não aguenta mais, você está a ponto de chutar o balde. E você disse para Deus, você saiu de casa hoje e falou: Deus, essa é a última vez. Se não for hoje, se o Senhor não falar comigo, eu não volto mais naquele lugar. Deus está falando com você mesmo. Você que chegou aqui hoje não acreditando mais, Deus está falando com você no teu íntimo, no teu coração. Ele está trabalhando em teu favor. A Bíblia fala no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 1, que a mão do Senhor não está encolhida para que Ele não possa salvar, nem agravado os seus ouvidos para que Ele não possa ouvir a sua oração. Mas os nossos pecados e as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. O teu nome está gravado na palma da mão dele. A Bíblia fala que o Senhor está sentado acima de um globo terrestre e está trabalhando em teu favor. Mesmo você dispensando a presença dele, ele continua trabalhando em teu favor, porque ele é um Deus de misericórdia, e a palavra dele ainda fala que ele joga no mar do esquecimento todos os nossos pecados, todos os nossos erros. Ele tem misericórdia. E sabia, irmão, que esse vento que Deus deu é o vento da desobediência. E o vento da desobediência poderia ter causado a morte. E aquela morte poderia ter sido um inferno para Jonas, porque ele decidiu desobedecer a voz de Deus. Sabe por que você tem salvação? Porque um dia Jesus abriu mão da glória dele para ser um missionário. Um dia Jesus abriu mão de toda a glória, toda a riqueza, tudo, para ser um missionário, que nem você. Ele andou na rua igual você, ele passou as dificuldades que você passou. No final do seu ministério, Jesus ele estava no Getsemane. Eu gosto de falar que tinha momentos da vida de Jesus que Jesus era aquele momento humano e tinha o poder divino, né? Tinha a hora que ele curava e tinha a hora que vinha aquela dor nele, que ele tinha aquela atitude humana, normal como você tem. Ora o poder divino, né? A hora ele curava, a hora ele aparecia e ele dizia parábolas para o povo, e ora ele tinha aquele momento que ele tinha que orar a Deus. Jesus era diferente. Jesus era diferente da gente. Quando Jesus ele fazia um milagre, ele ia para o monte orar. Quando a gente recebe o milagre de Deus, a gente sai com nossos amigos, a gente vai para a melhor churrascaria, a gente vai comemorar. Jesus não. Jesus ele orava, ele operava o milagre, ele ia para o monte, ficava lá 3, 4 horas orando: Deus, eu te amo, eu te glorifico. Jesus era diferente. Só que certo momento da vida de Jesus, no final ali da sua caminhada, quando estava chegando a crucificação,